Boa noite. Eu quero falar da palavra de Deus para você hoje. Eu sou pequena, mas eu tenho um grande Deus e eu peço para Ele a palavra, Ele me deu a palavra, mas enquanto isso, se eu te dar uma palavrinha, muda a sua vida enquanto há tempo, enquanto que você está aqui na face da terra. Que depois, quando passa para o outro lado, não dá mais tempo. Faça a sua parte, o que der para você fazer para agradar a Deus. Não faz para agradar homem nenhum. Você faz para agradar a Deus. Que Deus vê o nosso coração. Deus não vê a nossa aparência, não. É o homem que vê a aparência. Que Deus vê o nosso coração, nossas atitudes. Então muda hoje. O que você fazer, você faz para agradar a Deus, não para agradar homem algum. Não adianta que nem eu tô aqui, eu não sei nem muito falar direito, eu vou querer ser o que eu não sou, para mostrar, para aparecer. Eu não vim aqui para aparecer, para poder chamar atenção. Eu vim aqui para falar da palavra de Deus. Então eu sou o que eu sou, e quem gostar da palavra de Deus vai me ouvir. Quem não gostar, fazer o quê? Nem Deus obrigou todo mundo, não sou eu que vou obrigar. Mas a palavra de Deus para você é que você muda enquanto há tempo. Muitos que foram encarnados aqui na face da terra, veio para mudar e para se redimir, está fazendo tudo errado. E da hora que partir desse lado aqui para o outro, você não pode fazer mais nada. Então você muda enquanto há tempo. Não adianta você... Como é que fala mesmo? Não adianta você fazer para agradar homem. Faz para agradar você. Então, se tiver que pedir perdão, orar, jejuar, dar esmola, dar água a um passarinho, um cachorro, confessar, faz o que você der hoje. Tiver que parar de roubar, para de mentir, para de dar rasteira no outro. Separa hoje, porque o amanhã é muito tarde. Que tem muitos que que encarnou para se redimir, para mudar, e tá fazendo as mesmas coisas. Uns acham de debochar do outro, de se achar melhor, de querer ser melhor. Ninguém é mais e nem melhor do que ninguém. Então a palavra de Deus para você hoje é essa. O que Deus colocar na minha boca para mim falar, eu vou falar. Dói quem doer, escuta quem quiser ouvir. Então, muda a sua vida enquanto há tempo. Porque do outro lado não dá mais para mudar. É céu e inferno. Você escolhe. Tem dois caminhos. É igual que na Terra. Tem o caminho certo, você seguiu bem, e tem o caminho errado. Então, mas todo mundo que está aqui tem o direito de errar, mas tem o direito de mudar, de se redimir e pedir perdão, né? Então, como Deus me chamou, também sou pecadora, cheia de defeito, de pecado, já errei também, só nunca matei ninguém, mas eu tô aqui, ó, porque Deus, Ele conhece, Deus vê de nós o coração, e o homem vê a aparência, os bens material. Se você tem alguma coisa, você vale muito, se você não tem nada, você não vale nada. Essa é a visão mesquinha dos homens. E Deus vê o nosso coração. Deus não vê aparência. Então, muda a sua vida enquanto que é tempo. Que nós aqui na Terra, nós não é dono nem da própria vida. Nós não sabemos nem daqui meia hora, ó. Quando pensa que tá aqui, ó, já foi. Então, muda hoje. Eu sou muito pequena, mas eu tive esse chamado para falar para você. Como Deus me chamou, Deus vai te chamar, porque Deus quer que os filhos dele se salvem. Deus não quer que ele perder nenhum para o inimigo. Então, e o que ele colocar na minha boca para me falar, eu tenho que falar. Eu estou aqui para agradar a Deus, não para agradar homem. Então, os que gostar da palavra de Deus vão me ouvir. Quem não gostar, não vai me ouvir. E me desculpa também que minha internet também, ela falha também.
Se estiver falhando, de vez em quando os vídeos, me perdoe. E eu vou fazer a leitura aqui hoje para você da prisão de Jesus. Tá no livro de Marcos. Ainda falava, o que está dizendo aqui. Ainda falava quando chegou Judas. Ainda falava quando chegou Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos de Jesus que chegou. E com ele um bando armado. Então, com Judas Iscariotes chegou um bando com Judas armados de espadas, cacetete, enviados pelos sumos sacerdotes, escribas e anciões. Ora, o traidor tinha lhes dado. Então, o traidor tinha lhe dado o seguinte. Ele deu o seguinte sinal. Então, o Judas, ele deu um sinal para os outros. Quem era Jesus? Aquele a quem eu beijar é ele. Para prender. Prendi. E levai. Que é para prender Jesus e era para levar Jesus. Com cuidado, ele falou. Assim que ele se aproximou, e assim, ó, para você ver como é que ele fez. Assim que aproximou de Jesus, para confirmar lá para os que estavam com ele, para saber quem era que era para prender, ele foi e disse assim: Rabi, e o beijo? Porque como ele beijou, ele traiu Jesus com um beijo, ele traiu Jesus com 30 moedas de prata e traiu Jesus com o beijo. Foi. E ele ainda confirmou, ele ainda falou. Diz, Rabi, e o beijo. Então ele ainda confirmou para poder os outros ver que estava confirmado que era Jesus. E lançaram-lhe as mãos e os pés e os prenderam. Aí prendeu Jesus. Um dos centuriões, que tinha esse negócio de centuriões. Um dos centuriões tirou da espada, feriu o servo do sumo sacerdote, ainda feriu outro também. E decepou-lhe a orelha, arrancou a orelha do outro. Mas Jesus tomou a palavra e disse-lhe. Jesus tomou a palavra e disse, como um bandido, saíste com espadas e cacetetes para prender mim, que ele falava era ele, prender mim, que era ele. E, entretanto, todos os dias estava convosco. Então, Jesus falou que, entretanto, todos os dias ele estava com ele, estava mesmo, porque eles andavam juntos.
E ele não prendeu Jesus, ele teve oportunidade, não prendeu, mas ele teve que arrumar um bando armado de espada e cacetete para prender Jesus. E Jesus estava ensinando no templo. E não me prendeste. Então Jesus falou que ele estava ensinando no templo e não prendeu ele. Mas isso acontece, Jesus falou. Mas isso acontece para que se cumpra as escrituras. Então Jesus tinha que passar por isso. Então todos o abandonaram. Então todos abandonaram, fugiram. Então fugiram todos. Seguiu um jovem. Ele seguiu um jovem. O jovem, quem era? Seguiu o jovem. O jovem é Jesus. Seguiu um jovem coberto de um pano de linho. Então todos fugiu. Aí seguiu Jesus, um jovem, que Jesus era jovem, coberto com um pano de linho, só coberto com um pano de linho. E prenderam no mais lançando ele de si o pano. Ainda lançando de si o pano de linho. Escapou les despide. E ainda deixou ele despido. Cobriu Jesus com aquele pano lá para levar, mas depois tirou o pano dele. Por isso que Jesus, você vê que a foto dele assim, ele tá pelado lá no crucifixo lá, e só tá com um paninho assim, jogado assim na cintura, mas eles tiraram a roupa de Jesus, e só cobriu com um pano de linho só. Então, aí tem mais que prossegue, mas por hoje eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Boa noite, desculpa aí.